Você apoiaria uma nova intervenção militar? Nós fizemos uma pesquisa na internet para conhecer as percepções das pessoas sobre o golpe civil-militar de 1964. E 300 pessoas responderam a essa pergunta. 55 pessoas disseram que sim, são favoráveis a uma nova intervenção dos militares. Mas por que essas pessoas defendem um regime de exceção? Nos últimos anos, o debate sobre o caráter da ditadura militar brasileira tem se intensificado. Vários acontecimentos contribuíram para isso, como o lançamento do Programa Nacional dos Direitos Humanos em 2010, a criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011 e manifestações populares, como as Jornadas de Junho de 2013 e protestos populares contra e a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Tudo isso influencia as nossas interpretações sobre o golpe de 64 e traz à tona diferentes narrativas sobre o que aconteceu, e nem todas elas se baseiam em fontes históricas confiáveis ou em trabalhos de especialistas no assunto. Por isso, nós também perguntamos aos usuários da internet se eles consideravam o que aconteceu em 1964 e em 2016 como golpe. 67 pessoas acham que foi golpe só em 64. 9 pessoas responderam que foi golpe só em 2016. E 103 pessoas concordaram que foi golpe nos dois casos. 121 pessoas consideram que não foi golpe em nenhum dos dois casos. Essas diferentes opiniões sobre o período mostram um conflito daquilo que na história nós chamamos de memória. As historiadoras Sonália Oliveira e Maria Gabriela Marinho explicam que, ainda que sua pretensão seja a verdade, a memória pressupõe seleção simultânea dos fatos que serão lembrados ou esquecidos de acordo com nossas convicções, uma interação entre conservação e apagamento vinculada a eventos de identidade ou de constrangimento na história de determinado povo. Ou seja, a forma como lembramos do passado é influenciada pelo nosso presente, por aquilo que acreditamos e pela memória das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, um possível golpe em 2016 pode mudar a memória das pessoas sobre 1964. É aí que entra o papel da internet na formação da memória. É ela que muita gente está recorrendo para se informar sobre o golpe de 64. Isso também criou uma demanda de produção de conteúdo sobre o período. Desde 2016, a produção de sites, blogs e vídeos sobre a ditadura militar cresceu muito. Por isso, nós vamos mostrar um panorama do que as pessoas acessam quando pesquisam sobre o golpe na internet. A Wikipédia é o primeiro resultado que aparece na pesquisa por golpe no Google. Apesar de o site ser colaborativo, a página Ditadura Militar no Brasil é semi-protegida, o que quer dizer que pode ser editada somente por usuários registrados e com conta confirmada. Essa medida foi tomada para evitar vandalismos. Entre julho de 2015 e junho de 2018, a página teve 2.569.976 visualizações, o que equivale a uma média de 2.411 visualizações diárias. O pico de visualizações coincide com o período da greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, com 189.908 acessos. Isso pode indicar uma relação direta com os pedidos de intervenção militar vistos nos pontos de bloqueio. O verbete trata de 64 como um golpe civil-militar e o período posterior como uma ditadura exclusivamente militar. Também aborda a influência dos Estados Unidos no combate de uma suposta onda comunista. O termo golpe civil-militar também foi utilizado nos sites História da Ditadura e Café História. O primeiro site foi criado por um grupo de historiadores e aceita colaborações de leitores da página. Eles afirmam que não seguiam por uma neutralidade científica, mas seguem princípios éticos da pesquisa histórica e adotam um referencial marxista. Já o Café História foi criado pelo doutor em História Bruno Leal Pastore Carvalho e tem o objetivo de fazer uma divulgação científica para um público mais amplo, por meio da disponibilização de artigos e trabalhos sobre temas específicos. Comparando a linguagem dos dois sites, percebemos que a do História da Ditadura é mais acadêmica e usa conceitos rebuscados. Já o Café História utiliza terminologias mais simples, facilitando a compreensão pelo público leigo. Quanto aos recursos disponíveis, o História da Ditadura oferece uma linha cronológica dos eventos, arquivos com fotos, documentos, depoimentos e artigos científicos. O Café História investe na interatividade e numa roupagem moderna do site. Também disponibiliza um banco de dados e uma seção reservada à produção dos professores em sala de aula. Nós também fizemos uma busca no YouTube sobre o tema.
A pesquisa por golpe de 64 mostra um contraste de opiniões dependendo da forma de ordenamento dos resultados. Ordenando os vídeos a partir de sua relevância, a maioria trata a tomada do poder pelos militares como um golpe, e as interpretações estão mais alinhadas com a historiografia produzida nas últimas décadas. Já entre os vídeos mais visualizados, predomina um discurso que defende as ações militares e que afirma que houve uma revolução ou um contragolpe. Esse contraste é mais visível quando os termos de busca são ditadura militar. Acreditamos que essa diferença ocorre por causa da crença de certos grupos de que a ditadura militar teria prevenido uma revolução comunista. A palavra golpe está fora do vocabulário desses grupos e por isso não intitula os vídeos. Outro fenômeno que observamos é a apropriação de material de terceiros com substituição dos títulos originais, como o documentário O Dia que Durou 21 Anos, postado como Golpe Militar 1964, documentário. Muitas vezes, a substituição usa frases sensacionalistas, como o documentário Reparação, que recebeu no YouTube o título A Outra Versão do Golpe, ou a entrevista do historiador Marco Antônio Villa para a TV Unesp, que virou Historiador desmascara mentiras do PT sobre o regime militar e cala a entrevistadora. Estes resultados demonstram que grande parte do material mais visualizado sobre o golpe civil militar de 64 vai ao encontro direto da narrativa militar dos acontecimentos e nega a maior parte da historiografia produzida sobre o tema. Essa dualidade também foi percebida na nossa pesquisa. Das 300 respostas, 96 consideram positivos os 21 anos de ditadura militar. Dentre essas, apenas 11 reconhecem que o que houve em 64 foi um golpe. Assim como a maioria das pessoas, Felipe Castanhari, autor do vídeo mais visualizado do YouTube, trata o golpe como um período negativo na história do Brasil. O vídeo sobre a ditadura do canal Nostalgia possui mais de 4 milhões de visualizações. É a mídia mais acessada sobre o assunto e foi produzido em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. Castanhari não é historiador, mas afirma que teve consultoria de um professor de história para escrever o roteiro. Apesar de ele falar que sua intenção não é se posicionar politicamente e que fará um vídeo neutro, se posiciona de forma alinhada com a produção historiográfica. Isso é perceptível em momentos como quando classifica como paranoico o medo do comunismo. No YouTube, também é possível encontrar diversos documentários, e a nossa escolha foi O Dia que Durou 21 Anos, lançado em 2013 do jornalista brasileiro Camilo Galli Tavares. Este é o documentário mais popular nas buscas do Google e do YouTube e está vinculado diretamente a diversos canais. Curiosamente, quando começamos a digitar no mecanismo de busca do YouTube documentário golpe, a primeira sugestão de pesquisa que aparece é documentário golpe 2016. Assim como o vídeo do canal Nostalgia, a versão mais assistida foi postada também em 2016 no canal Observador do Brasil e tem mais de 66 mil visualizações. Camilo Tavares constrói a narrativa do documentário retratando o papel dos Estados Unidos e do embaixador estadunidense Lincoln Gordon no planejamento do golpe, com base em documentos e fotografias liberados pelos próprios Estados Unidos. Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Ele apresenta depoimentos de políticos da época, apoiadores de Goulart, militares e historiadores. O documentário tem um posicionamento político evidente de oposição e deslegitimidade do golpe e da ditadura. Mesmo com a participação dos apoiadores, não existe possibilidade de questionar essa postura, devido às estratégias narrativas utilizadas por Tavares. Embora os historiadores sejam unânimes, ou quase, sobre o caráter negativo do golpe civil-militar brasileiro, percebemos que isso não foi suficiente para criar uma memória coletiva também unânime. A disputa na internet pela memória dos eventos que culminaram na ditadura demonstra como o presente é fundamental na forma como olhamos para o passado. Esse vídeo foi produzido como trabalho final da disciplina de História Pública do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina e tem como objetivo mostrar como o presente influencia o debate sobre o golpe civil militar de 64 na internet.